Olá, sejam bem-vindos novamente ao Curta Matemática. E aqui vamos falar novamente, já falamos uma aula sobre função afim, vamos falar outra, que eu acredito que seja a última. Nós vamos falar simplesmente agora de como encontrar os valores de x e y quando você tem a função ou o gráfico. Então vamos lá. Por exemplo, vamos supor que você tem a função 2x mais 3 igual a y. Então, para a maioria que está assistindo, será que conseguiria determinar como é o gráfico dessa função apenas com isso? Bom, vamos primeiro voltar a uma ideia inicial, que é a dos pontos no plano cartesiano. Espero que todo mundo lembre daquela questão das coordenadas, por exemplo, 0 e 1, 1 e 0, 1 e 1 é só um exemplo. Vamos lá, onde é que ficaria esse ponto 1 e 1? Nós temos aqui o ponto 1 no eixo x, temos o ponto 1 no eixo y. Então, onde fica esse 1 e 1? Fica na interseção deles, certo? E onde fica o ponto 0 e 1? Se nós temos o x como 0, lembrando que esse primeiro aqui, essa primeira coordenada, por notação, né, por padrão, é o x, e essa segunda, o y. Então, se o x é igual a 0, então o ponto 0 do x é esse. E o nosso y é igual a 1, a interseção deles vai ser no próprio 1 do y. Então, é esse ponto aqui. E o ponto 1 e 0, da mesma forma, se o nosso y é 0, esse é o ponto 0. E se o nosso x é 1, vai ser o próprio ponto 1 aqui. Então, só um exemplo extra. Se nós tivermos aqui 2 e 0, que ponto é esse? Se nós temos o y igual a 0 e o x igual a 2, é o próprio ponto 2. Ok? E por que eu falei essa ideia? Porque talvez com ela deixe mais lógica o modo como a gente encontra o gráfico dessa função. E como é que vai ser? Pensa o seguinte: se você usa o zero como valor de x, você está, que ponto você está caçando? Você está caçando o ponto em que x é 0. Então, 2 vezes 0 vai dar 0. Então, o nosso y é igual ao quê? Igual a 3. Ok? Então, o nosso y igual a 3 quando o nosso x é 0. Ou seja, aqui nós temos o ponto x igual a 0, y igual a 3. Então, qual o ponto que a nossa função passa no eixo x? No eixo y, perdão. É no ponto, temos aqui o 2, 3. Ok? Por quê? Porque quando é 0, o x nesse ponto é 0 e o y é 3. Que é o que nós falamos antes, né? É o nosso coeficiente linear. Se não viram essa parte de coeficiente linear e angular, deve estar em alguma parte aí, procura entre os vídeos que vai estar lá. Coeficiente linear e angular da função afim. Bom, então nós temos isso. O nosso coeficiente linear determinou para a gente esse ponto 3 aqui. Porque aqui o y é igual a 3. E agora vamos fazer o contrário. Se o nosso y for igual a 0, nós vamos ter o quê? Dessa função toda nós vamos ter 2x mais 3 igual a y. E como nós vamos usar o y0, igual a 0. E agora? Agora é simples matemática, né? Simples álgebra que nós vamos usar aqui. 2x vai ser igual a menos 3, porque nós vamos recompensar do outro lado. E vamos dividir os dois lados por 2, teremos x igual a menos 3 meios. Ok? Então, menos 3 meios, onde é que ele vai estar aqui?
nós vamos ter aqui 1 meio, 2 meios, que vai sendo 1, 3 meios. Para o lado negativo, pois é menos 3 meios, certo? Não está muito certinho aqui metricamente, mas serve para o que a gente quer. Ou seja, vai ser aqui no menos 3 meios que nós teremos o nosso gráfico passando no eixo X, pois é nesse ponto que o nosso Y é zero, ou seja, esse é o ponto menos 3 meios e zero. Então esses são os pontos de interseção do nosso gráfico, ou seja, tendo dois pontos de uma reta, como nós sabemos, podemos fazer isto. Ainda passou fora do ponto, mas deixa assim mesmo. Então, esse é o modo de se determinar as raízes de uma função afim. Vamos fazer outro exemplo só para caso não tenha entendido. Vamos fazer aqui 5x menos 2 igual a y. Nesse caso, se o nosso x for zero, o nosso y vai ser igual a menos 2. Ou seja, o ponto é o ponto 0 e menos 2. Se o nosso y for zero, teremos 5x menos 2 igual a zero. Recompensando, teremos 5x igual a 2, que dividindo os dois lados por 5, teremos x igual a 2 quintos. Ou seja, o nosso segundo ponto de interseção no eixo X é 2 quintos e 0. Ou seja, nosso gráfico seria aqui no ponto menos 2 e na interseção do eixo X vamos ter aqui 1 quinto, 2 quintos. E vamos ter mais ou menos o gráfico desta forma. Ok, aqui 2 quintos. Aqui mais ou menos ficaria o nosso 1. E é isso, a nossa aula sobre como encontrar as raízes. Aqui não deu para enxergar direito, mas acho que aqui deu para ver bem. E é isso aí, espero que tenha dado para entender. E lembre-se sempre, curta matemática.